Shalom, shalom, meus irmãos, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre um mestre da lei bem conhecido, um doutor da lei, né? Muito conhecido, que é Nicodemos, Nacdimon. Quem era Nacdimon? Também conhecido como Boni. Se a gente for pesquisar sobre Boni, sobre Nacdimon, Nicodemos, nós vamos ver que ele era um mestre da lei. E na condição de mestre da lei, ele ensinava as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre a Taná, que era a Bíblia da época, principalmente sobre a Torá de Moshe, a lei de Moisés. E no tempo de Nacdimon, no tempo de Nicodemos, haja visto, Nicodemos foi um dos que se importaram com Jesus, se lembrou do mestre na hora que Jesus havia feito o sacrifício vicário ali na cruz pela humanidade, e ele se preocupou com a questão do sepultamento do mestre junto com Yosef de Arimateia, José de Arimateia. Ele era um homem bom, um homem que fazia tzedekah, fazia caridade, era uma pessoa que não só estudava as escrituras, mas tentava pôr em prática. Tinha muitos alunos que seguiam sua alahá, seus ensinamentos, e ele viu que Jesus ele tinha de tudo para ser o verdadeiro Mashiach de Israel. E ele vê em Jesus o Mashiach porque, como ele mesmo diz a Jesus, né, que ninguém pode fazer aqueles sinais se Deus não for com ele. Então ele reconhece a ação do Pai na vida do Filho, de Yeshua HaMashiach. Eu quero crer que Nacdimon Boni, ele via Jesus como Mashiach. Mas eu creio também que Nacdimon, ele tinha seus traumas, ele tinha suas dores, suas angústias, seus dilemas, e ele queria que o Mashiach, Yeshua, o desse o norte, lhe ajudasse com aqueles traumas. Mas se ele fosse de dia visitar o mestre, isso não ia dar certo, porque corria o risco de seus alunos, seus talmidim, ver ele ir ter com o mestre e dizer: oxe, nosso mestre Nacdimon foi ter com o mestre Yeshua, então a alahá de Yeshua está acima da alahá do nosso Rabi Nacdimon. Porventura, os ensinamentos, as mitzvot que Yeshua, o Rabi Yeshua, ensina são maiores e mais complexas do que a do nosso Rabi Nacdimon. Isso poderia fazer com que os adeptos de Nacdimon, os talmidim, os discípulos de Nacdimon, o deixassem, ele perdesse seguidores, ele perdesse, vamos trazer para uma linguagem contemporânea, likes. Perdesse likes, vamos imaginar assim. Ele queria likes, trazendo para uma linguagem mais contemporânea. Ele via que Jesus estava tendo mais like do que ele, mas ele também queria um divã, um psicanalista. E ele achava que em Jesus ele achava esse psicanalista que ele procurava, e ele vai ter com Jesus Halaila. Ele vai ter com Jesus de noite, justamente para evitar esses contratempos aí de desacordos entre o que pensariam os talmidim dele. E quando ele vai encontrar Jesus, ele, vamos de Bíblia, né? Abra aí sua Brit Hadashah comigo, a Bíblia hebraica. Quem tiver em português, abre em português, mas vamos ler a palavra. No capítulo 3 do Sefer Yohanan, no versículo 3, diz: Reshiv Yeshua Veramar Elai. Respondeu Jesus e disse o quê? Vamos voltar aí ao versículo 1 e 2.
Ahar Haperushim, Mimanehgi Hayehudim, Nakdimon Shemo. Então, um dos filisteus, né, entre os judeus, chamado Nicodemos, Nakdimon, no aramaico Nicodamos, ou Nicodamos, né? Baal Yeshua Balaila, olha só, Baal Yeshua Balaila, foi a Jesus de noite, foi ter com Jesus de noite, Balaila. Beamar Elai, e disse a ele, Rabi, olha só, Rabi, meu mestre. Ele é um teólogo, ele é um mestre em Israel. Ele é do clã dos Perushim. Um judeu ele tem que pertencer a um dos 5 clãs. Ou ele é um Perushim, ou ele é um Tzedukim, ou seja, ou ele é um fariseu, ou ele é um saduceu, ou ele é um essênio, ou ele é um sicário, ou ele é um zelote. Mas um desses 5 clãs ele tem que seguir. E ele é dos Perushim, dos fariseus. E ele diz, Rabi, Anarno Yodeim, que Meet Elohim Bata Leheyot More Sheharei em Ishi Yahol Lerashot et Hautot Sheata Osher Ela Inken Elohim Ito. Olha só, ele disse, Rabi, nós sabemos que Deus é contigo. Olha, Anarno Yodeim ki Meet Elohim Batar. Então ele sabia que Deus era com ele por causa dos sinais, ó. Batar Leheyot More. E que tu és mestre, que tu és professor. Olha a expressão em More. Shearei Hen Ishiahol Lerashot et Hautot Sheata Oshe Ose Ela Inken Elohim Iti. Observa aqui no final do versículo 2 que ele diz que ninguém pode fazer esses sinais que ele faz se Deus não for com ele. Ele reconhece Deus na vida de Yeshua. E esse é um dos maiores requisitos para alguém que fosse de fato o Messias esperado de Israel, Mashiach. No versículo 3, Hashiv Yeshua Veramar Elai, respondeu Jesus e lhe disse, Amém, amém, ani omer leha, em verdade eu te digo, in lo vale de Adam milemala, se o homem não nascer de novo, loro halereotiet malkut halorim, não poderá ver o reino dos céus. Interessante que na Peshita fala de nascer a partir do princípio, o Rish, que em hebraico é Reshit, e fala de voltar à origem como Adão era inicialmente antes do pecado. No hebraico fala de nascer de novo, porque é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas na tradução aramaica, o sentido, vamos ler comigo, já lemos na hebraica em Yohanan, João, né? Vamos ler na aramaica em Yohanon, João 3, 1 a 3, vamos ver. Ora, havia um homem dos Perushim, seu nome era Nakdimon, Nicodemos, líder dos homens de Yehudá, líder dos homens de Judá. Esses termos que eu estou falando é em hebraico, certo? Este foi a Yeshua, Jesus, de noite e lhe disse, Rabino, nosso mestre, sabemos que você foi enviado por Elohim como mestre, pois nenhum homem é capaz de fazer esses sinais que faz, exceto aquele que Elohim está com ele. Então, ele chama Jesus de Malfono ou Malpana, que é professor, mestre. E ele chama Rabino ou Rabi, que é nosso mestre.
nós vemos aqui que ele é líder dos judeus na Acdimon. Aí, olha só o que diz o versículo 3 na Peshitta. Vamos ler em aramaico. No Yeshu Emar Le Amin Omar No Lo Den Nosh Lo Metilde Men Rish Lo Meshkar Denerze Malkute Daloho. Traduzindo, respondeu Yeshua e disse-lhe: verdadeiramente, verdadeiramente eu lhe digo que se um homem não nascer a partir do princípio, não pode ver o reino de Elohim. Então, nascer a partir de um princípio, né? No versículo 3. Nosh, um homem, lo metilek men rish, não nascer a partir de um princípio, lo meshkar denerze malkute daloho, não poderá ver o reino de Deus. O que é esse rish que nós vimos na Brit Hadashah, que é nascer de novo? Na Peshitta usa a palavra rish, que equivale ao vocábulo hebraico reshit, que aparece lá no Sefer Bereshit, no princípio. E no começo do livro de Yohanan, né? No livro de João, Yohanan. Bereshit Haya Hadavar, no princípio era a palavra, o verbo. Adam foi criado no princípio sem pecado. Parece que Yeshua está ensinando que o homem deve voltar ao princípio, ou seja, ao estado de Adam, ao ser criado antes de pecar. O Ruach HaKodesh opera no espírito do homem o desejo de retornar ao estado inicial de Adam, criado em imagem de Elohim, ou seja, o homem perfeito, como Deus o havia projetado no jardim. Nascer a partir do princípio em aramaico denota mudança de pensamento e ações. E isso não vai contra o ensinamento da Brit Hadashah de um novo nascimento. Até porque o apóstolo Paulo, ele diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, quando a Brit Hadashah, ela está falando de nascer de novo, alguns teólogos vão dizer que Jesus foi irônico com ele. Tu tem que nascer de novo, né? Nos dias de hoje alguém ia dizer mito, né? Mas assim, nascer de novo aqui é ser uma nova criatura em Deus, que equivale ao que a Peshitta diz aqui, de nascer de um princípio. Nascer do princípio. Que princípio? O princípio do homem lá no jardim com Deus, sem pecar, antes da queda de Gênesis 3. Sem a culpa adâmica. E sem a necessidade do domínio adâmico, porque não tem a culpa adâmica. Então, o homem, no estado inicial, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo dentro dele, levando uma vida de comunhão com Deus, porque Deus tinha uma amizade com Adão no jardim, no Gan Eden, no jardim do Éden, que em aramaico é pardaisa, paraíso, no grego é paradiso, e no hebraico Gan Eden, jardim do Éden. Então havia uma amizade entre Deus e Adão, entre Elohim e Adão no jardim, porque o homem vivia em santidade, o homem vivia em pureza, o homem vivia num estado inicial onde ele sequer conhecia o que era pecado. Glória a Deus. Então, quando fala de nascer do princípio, a Peshitta está dizendo, nascer do princípio é voltar a ser como Deus queria que fosse. Muita gente acha, mas eu nasci assim, assim eu vou morrer. Você não nasceu assim. Você se tornou assim por causa da queda de Adão no jardim. Mas o nosso primeiro pai pecou, Adão. Mas nós temos
o segundo Adão, que conseguiu levar uma vida de santidade, que nunca pecou. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele enfrentou tentações, ele enfrentou fases difíceis aqui na terra. Foi tentado em tudo que um homem pode ser tentado. Foi experimentado em todos os trabalhos e dores que um homem pode ser experimentado. O escritor aos Hebreus diz que ele, como filho, aprendeu a obediência com aquilo que sofreu. Então Jesus sofreu, está claro isso. Então, se Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido, para resgatar aqueles que a sociedade não dava mais nada, ele veio morrer por mentirosos, ele veio morrer por assassinos, por genocidas, por estrupadores, por ladrões, prostitutas, delinquentes, pessoas usuários de drogas, pessoas de um coração iracundo, pessoas que não mereciam de jeito nenhum que o Filho de Deus morresse por elas. E quando eu falo dessas pessoas, eu falo de mim, eu falo de você, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá na Bíblia, no livro de Romanos. Então, todos. E Jesus teve que se fazer carne e habitar entre nós. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à mulher e serão ambos uma só carne. E a Bíblia deixa claro, nas suas entrelinhas, que a igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo. Nós, na condição de igreja do Senhor, nós que aceitamos Jesus como Senhor, para viver em novidade de vida, voltar ao princípio, nascer de novo. Nós somos o novo Israel de Deus. E Jesus, ele deixou o Pai. Ele obedeceu àquele mandamento do Pai que diz, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a mulher, serão ambos uma só carne. Aí você diz, espera aí. Mas Jesus, ele não tem essas coisas de casamento e tudo. A Bíblia fala de uma nova aliança, uma brinqueada chá. Farei com eles uma nova aliança, escreverei no coração deles as minhas leis, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Em lugar de desfavorecida, chamarei eles de favorecidos. De sem compaixão, compaixão. Em vez de espalhar, eu vou ajuntar. Eu semearei o meu povo e os agregarei. Em vez de lo-ami, não meu povo, eu vou chamar eles de ami, meu povo. Então, Deus, ele quer entrar em aliança com o homem, ele quer voltar à amizade com o ser humano. Mas ele não obriga ninguém a nada, é o livre-arbítrio. Você é livre para plantar, mas é escravo do que colhe. Eu não posso plantar feijão e querer colher uva. Eu não posso plantar trigo e querer colher joio. Porque Deus não se deixa escarnecer, e o que o homem plantar, isso se fará. Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Toda planta que em Cristo não dá fruto, o Pai corta e lança ao fogo. Mas estamos injetados na videira verdadeira para produzir frutos dignos de arrependimento. E o fruto do Espírito, lá de Gálatas, ele é produzido em nossas vidas a partir do momento em que nós nascemos de novo. Em que nós nascemos a partir de um princípio. Tentamos voltar à inocência, voltar ao Adão do jardim antes da queda. Glória a Deus. A Bíblia fala que o pecado não terá domínio sobre vós. Pedro, em uma de suas missivas, ele fala que aquele que é vencido é escravo do vencedor. Então, se o pecado lhe vence, você é escravizado pelo pecado. Todo homem é escravo de alguma coisa. Peraí, irmão Érico, que conversa é essa? Eu sou livre. Nós somos livres em Cristo.
do pecado, mas somos escravos de Cristo para ser livres do pecado. É uma escravidão, entre aspas, de liberdade, como Paulo nos ensina na carta aos Romanos. Então, a lei serviu de aio para nos mostrar Cristo. O pecado tomou como brecha a lei, porque eu não saberia que matar é pecado se a lei não dissesse não matarás. Eu não saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse não adulterarás. Eu não saberia que roubar ou furtar é pecado se a lei não me dissesse tal coisa. Então, a lei nos guiou a Cristo, porque Deus é bom e nele não habita trevas nenhuma, apesar de que ele calca aos pés densa escuridão e ele é luz. Então andemos na luz como ele na luz está, para que nossas obras sejam manifestas em Cristo e as pessoas deem glória a Deus pela nossa maneira de viver, sendo irrepreensíveis diante da tão grande nuvem de testemunhos que nos cerca. Então que Cristo nos ajude a continuar a caminhada, porque não é fácil. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então vai ter coisa que sua carne vai querer, que Deus não vai querer, e você vai ter que dizer não. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus carregou a cruz dele. Carregue sua cruz, enfrente seus problemas com Cristo. Cristo vai te dar força. E quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir é andar por onde ele andou, é imitar. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo sabia que se ele dissesse imitem Cristo, as pessoas iam dizer: é impossível imitar o mestre. O mestre é o mestre. Eu não sou digno nem de tocar na poeira que sai da alparca do mestre. E é verdade. Quem somos nós diante de Deus? Mas Paulo, sabendo como nós, seus discípulos, reagiríamos, ele disse: eu sei que para vocês imitar a Deus é difícil. Então sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele falava que ele era imitador de Cristo porque ele lutava dia e noite para imitar a Cristo. Ele lutava dia e noite contra a carne, para que seu espírito prevalecesse. E se ele observasse que o mensageiro de Satanás os esbofeteava, jogava na sua face seus erros, suas fraquezas, então ele se ajoelhava, confessava a Deus, e a graça era o que lhe bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não podemos usar esse versículo para defender o pecado, porque aquele que serve a Deus não vive pecando. Quem disse isso foi João. Não vivemos pecando porque servimos a Deus. Nós lutamos contra o pecado, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. E o pecado veio para nós como uma semente de Adão da queda. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Adão trouxe a culpa, Jesus trouxe a redenção. Você escolhe: seu pai Adão ou seu pai Jesus? Qual é o que eu vou me espelhar? Os filhos têm a mania de se espelhar no pai. Meu pai é médico, eu acho que eu vou ser médico quando eu crescer. Meu pai é caminhoneiro. Trabalhou muito tempo como caminhoneiro. Eu podia dizer: eu quero ser caminhoneiro igual meu pai. É uma profissão que eu acho muito bonita. E eu confesso a vocês que eu já pensei nisso na minha adolescência. Então é normal do filho querer se basear no pai. Então é normal nós, na condição de filhos de Deus, porque a gente não era Barrabá, filho do papai. Barrabá significa bar, filho, Abá, papai. Filho do papai. Ele não era filho do papai coisa nenhuma. Ele estava ali no fundo de uma cela fria, esperando a sentença de morte, porque a cruz dele já foi feita 5 dias antes. Ele estava só esperando dizer: vem, Barrabás, para a cruz, que agora tu vai pagar por ser um rebelde, um judeu
rebelado, um salteador. Mas quando ele sai dali, a sentença dele muda. Jesus troca de lugar com Barrabás, o verdadeiro Barabá, o verdadeiro filho do Pai, que é Jesus. Troca de lugar com o falso filho do Pai, que somos nós. Barrabás sou eu, Barrabás é você. Quem merecia a cruz era eu, você. Mas Jesus não usou com usurpação, ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E morreu justo pelos injustos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele triunfou sobre a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à destra da majestade nas alturas. E é por isso que eu e você temos esperança da vida eterna. Porque assim como ele ressuscitou, ele nos ressuscitará no último dia. Marta acreditava na ressurreição. Jesus diz, que traduzido do hebraico é, eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Por isso que para Jesus ninguém morre quem serve a ele. A pessoa dorme em Cristo. Glória a Deus. Então que nós possamos nascer de novo. Viver a cada dia um novo nascimento, lutando e prevalecendo contra a carne, usando as armaduras de Deus para resistir firmes às ciladas do maligno. Resistindo o diabo para que ele fuja de nós. E voltemos ao princípio, ao Reshit, sendo o homem do jeito que Deus queria que fosse antes da queda. E só vamos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo, que é quem nos santifica e nos purifica de todo pecado, Jesus Cristo. Então só através do Deus triuno nós chegaremos à cidade celestial. Mas, irmão Érico, o povo de Israel andou no deserto, eles viram as 10 pragas no Egito, eles viram a coluna de fogo atrapalhando os egípcios de ir atrás dele, eles viram o mar se abrir, a água amarga ficar potável, eles viram Deus curar de serpentes venenosas no deserto, eles viram a terra engolir rebeldes, eles viram tantos sinais e prodígios, e a maioria deles não entraram na terra. É uma palavra não muito agradável, humanamente falando, de se falar, mas necessária para nossos corações. Podemos ter andado no deserto da vida, vendo sinais e prodígios, orando e curando enfermos, expulsando demônios, através do nome de Jesus. E infelizmente, se a gente não tiver cuidado naquele dia, ele pode olhar para nós e dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque os sinais não quer dizer que vai entrar na terra. Os prodígios não quer dizer que vai entrar na terra. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. Nunca vos conheci. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É muito forte. Devemos parar para pensar. Eu estou sendo um verdadeiro adorador, adorando a Deus em espírito e em verdade? Ou eu estou levando uma vida teatral diante de Deus? Eu posso enganar os homens, mas eu não posso enganar meu Criador. Eu estou perdendo tempo indo à igreja, dizendo que sou um dos salvos do Senhor, tentando, entre aspas, levar uma vida de piedade, mas não controlo minha língua para falar do meu próximo, não sei perdoar. Se fulano estiver lá, não vou. É muita coisa que a gente tem que analisar. Eu estou louvando para Deus ou para os homens? Eu estou falando de Deus para o nome dele ser glorificado, ou para verter a glória que é dele para mim? Porque a glória de Deus eu não divido com ninguém, não. Tudo que você tem, ou pode, vem de Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto.
descendo do Pai das luzes. O homem é como a erva, e sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, vamos rever nossos valores. Não vamos para a igreja para ver quem tem a roupa melhor, quem é o mais eloquente, quem é o mais inteligente, quem é o mais forte espiritualmente falando, quem teve mais experiências com Deus. Não vamos competir, vamos nos unir. Deus quer unidade. Deus quer que sejamos um, como Ele, o Pai e o Espírito são um. Ele quer que nós vivamos em unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que escorre sobre a barba de Arão. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude na caminhada, que não é fácil. Quantos dos nossos irmãos e irmãs pararam no meio do caminho? Veio as aves do céu e comeram a semente. O sol queimou as sementes. Mas louvamos a Deus porque a nossa semente, não porque a gente mereça, porque a gente é bonzinho, não, mas pelas misericórdias do Senhor, causa de não sermos consumidos, caiu em boa terra e produziu frutos de 10, de 100, de 1000, porque o Espírito Santo é quem tem cuidado de nós. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude aí até o fim. Não é fácil. E a gente só vai chegar lá com Jesus. Sem Jesus a gente não chega. Ah, mas eu quero tentar sem Jesus. Não vai conseguir. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, um vaso de barro não vai a lugar nenhum sem o controle do oleiro. Então continue na olaria de Deus, confiando no trabalhar do oleiro, porque Ele tem cuidado de nós.